um vagão puxado uma distância de 30 metros por uma força de 30 newtons, né? Aqui bem esquematizado. Eu vou de novo representar os vetores aqui. 50 newtons com um ângulo de 30 graus. Não foi me dada ainda a componente em x e y, mas eu consigo calcular ela com certa facilidade. E o carrinho foi puxado, a escala não precisa ser a mesma, né? 30 não precisa ser um vetor pequenininho, porque a escala da distância não precisa ser a mesma escala da força. Então, 30 metros. Essa força, eu vou decompor ela numa força em x e numa força em y. Agora eu enxergo isso como um triângulo retângulo, onde esse comprimento é 50, esse é fx, esse é fy e esse ângulo é 30 graus. E de maneira fácil, né, não preciso fazer passo a passo, eu sei que fx é igual a 50 vezes cosseno de 30 graus e fy igual a 50 vezes seno de 30 graus. Mostrando que o meu vetor f é 50 vezes cosseno de 30. Bom, isso é 50 vezes 1 meio. Porque cosseno de 30... Não, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. 50 raiz de 3 sobre 2. E a componente em y é 50 vezes 1 meio. 50 sobre 2. Acabamos de encontrar o vetor f. Vamos ver se a gente já achou alguma coisa que foi pedida, né? Porque a gente saiu resolvendo a questão e nem viu o que foi pedido. A componente da força Fx paralela ao movimento. Bom, a Fx nós já encontramos, né? É esse, né? Porque o vetor F, ele tem uma componente em x e uma componente em y. Já achamos Fx, né? E que ela é paralela ao movimento, né? Ela aponta, né? Inclusive ela tem o mesmo sentido, né? Ela poderia ser antiparalela, né? O movimento ser para lá e a força ser para cá. Né? Quantas vezes isso pode acontecer? Você está tentando empurrar morro acima e a coisa dessa. Essa aqui também a gente chama de antiparalela ou paralela, tanto faz, né? Mas o caso aqui é que ela está paralela mesmo, só Fx está paralela. F não está, F faz um ângulo de 30 e Fy está bem ao contrário do paralelo, que é o perpendicular. Bom, qual que é a componente Fx? 50 raiz de 3 sobre 2 e ponto final. Esta componente contribui no trabalho realizado? Bom, eu estou puxando para cá, estou fazendo força nesse sentido. O carrinho está indo nesse sentido, claro que contribui. Eu estou fazendo força no mesmo sentido que eu quero o trabalho, então, claro que contribui. Bom, letra B. A componente da força Y perpendicular ao movimento. Bom, já achamos também. Já achamos, 50 sobre 2. Esta componente contribui com o trabalho? Não, porque eu puxo, né, eu quero que o carrinho vá para a direita. A componente da força que manda ele ir para cima não faz trabalho algum. Eu quero que ele vá para a direita. Se eu só puxasse ele para cima, ele não ia ir para a direita. Ia ficar, se tivesse uma balança aqui, né, ia parecer que tinha menos peso dentro dele só, mas ele não ia se movimentar por esse motivo. Muito bem. Letra C. Sendo que o escalar trabalho é realizado é calculado pelo produto escalar entre os vetores força e distância, calcule o trabalho realizado. Bom, então, o trabalho
O escalar trabalho não tem seta, ele é igual a força, vetor força, vezes vetor distância. Então, o trabalho, o escalar trabalho, ele é igual ao vetor força, que está aqui embaixo, produto escalar com o vetor distância. Bom, a distância só ocorreu no eixo x. Então, 30 no eixo y é 0. Já que é um vetor, precisa de componentes x e y. Quando não, componentes x, y e z. Bom, aqui é 2D, só precisa de x e y. O trabalho vai ser a componente em x vezes a componente em x. Então, fx vezes dx. 50 raiz de 3 sobre 2. Já poderia até fazer 25 aqui, né? Vezes 30. Mais 50 sobre 2 vezes 0. Até nesse ponto aqui, eu posso dizer que o trabalho total é igual ao trabalho feito em x mais o trabalho feito em y. O trabalho feito em y é 0, porque o carrinho não chegou a ser levantado. A menina e o carrinho, né, pesam mais do que 25 quilos. Foi dito isso? Não foi dito isso, mas você pode supor isso no exercício, que a intenção era só de levar para a direita e não de subir. Então, o trabalho em y igual a 0, o trabalho em x é esse daqui. Bom, o trabalho total é só o trabalho em x, que é 5 vezes 3, 15. Né? Então, vai ficar 1.500 sobre 2 raiz de 3. 1.500, 750. 750 vezes raiz de 3 joule. Esse é o escalar trabalho feito pelo, provavelmente, pai dessa menina aqui, que está puxando ela de carrinho. Maria Eduarda, Júlia, Leônidas, Bruno, Valdir, Nicolas, compreendido isso? Pode deixar também 1,7? Oi? 1,7? Sim, entendi. Claro, não, isso aí, isso não tem estresse, pode jogar ali 750 vezes a raiz de 3, né, que vai dar quase 1.500, né? Pode sim, não tem problema. Não precisa deixar em forma de raiz, não, sem estresse. Muito bem, então vamos para a próxima questão, se essa está entendida. Veja que foi uma questão, né? Claro que depois que é feita é fácil, né? O problema é fazer, né? E no nervosismo. Agora eu vou pegar uma outra questão, que está aqui. Aqui explica o que é torque, né? Primeiro, que é o esforço necessário para gerar um eixo. Conta toda uma historinha aqui em itálico, né? Fala do torque que você aplica para... Na verdade, essas setas aqui, elas não representam o torque, elas representam a força, né? Só que intuitivamente a pessoa entende mais fácil, né? Com essa seta. Bom, e aqui, no fim, o problema é o seguinte, você tem essa porta, né? Agora eu consigo copiar isso aí. Uma força é aplicada perpendicular ao plano de uma porta a uma distância de 50 centímetros do eixo, né? Obviamente, esse aqui é o eixo da porta. Esse é o eixo da porta. 50 centímetros é meio metro, né? Então, vamos dizer que uma porta tenha 1 metro, né? 1 metro ou um pouco menos, né? Então, você poderia desenhar assim, ó. Uma força é aplicada aqui. Poderia desenhar a força aplicada assim também, tanto faz. A força é aplicada aqui, né, a uma distância de 50 centímetros. Então, essa distância do eixo para cá é o raio. Então, tenho raio e tenho força, que a faz girar
obviamente, essa porta ela vai girar assim, né? Bom, se ela vai girar assim, eu digo que eu apliquei aqui um torque saindo, né? Por quê? Pela regra, eu tenho que me olhar na câmera agora, senão não consigo. Pela regra da mão direita, né? Olha aqui, ó. Se ele gira assim, ó. Se ele gira assim, eu coloco o torque saindo, né? Talvez num desenho fique mais fácil, né? Eu tenho um giro de um prato nesse sentido, né? Eu não posso representar o torque por uma seta curva, né? Eu uso a regra da mão direita, né? Grandezas circulares é dessa forma. O torque, né? A rotação também aponta nesse sentido, apesar de estar girando assim, né? A rotação, por ser angular, né? Eu represento com um vetor sempre perpendicular. As grandezas rotacionais são assim, tá? Claro que agora, se o cidadão, de repente, até dá para considerar alguma coisa se colocou o torque com uma setinha curvinha, né? Eu não sei quem me perguntou, era isso que estava me perguntando? Quem me perguntou no começo da aula? Quem me perguntou no começo da aula? Fui eu. Eu. Tá. O que você perguntou, Nicolas? Se o torque tem diferença entre o torque vetorial e o torque normal, com aquele IJK, aí eu achava diferente. Essa foi a Não, pergunta. ambos são vetoriais. Ambos são Então, vetoriais. por isso, eu achei que era diferente o torque de um. Porque o torque de um é só colocar N vezes M. Aí o torque vetorial, para mim, que era diferente, era colocar o IJK das coordenadas. O Essa que era, era o torque normal para você? era só fazer 50 vezes 200 vezes 50 vezes 200, não, tá. 200 vezes 0,5. Tem que deixar em Entendi. metros. Sim. Só aí no vetorial é fazer das coordenadas. Então, que uma coisa é o módulo do vetor e outra é o vetor completo. Isso aí. Tá? Exatamente. Bom, então eu vou Isso que é fazer o diferente. seguinte, né? Uma força de 200 newtons é aplicada, né, nesses 50 centímetros, né? Indica os vetores, já fizemos. Inclusive eu dei a dica, né? Eu dei a dica que era entrando e que era saindo, né? Esse é saindo. Calcule o vetor torque. Então, torque é raio vetorial força, né? Isso nós vimos nas nossas aulas, né? E só faz sentido falar em produto vetorial em 3D. Então, torque é igual a o vetor raio, né? O vetor raio, ele tem 50 centímetros, eu posso deixar 50 centímetros, não preciso fazer 0,5, desde que eu esteja ciente que a minha unidade de torque agora não vai estar no sistema internacional. Ela vai ser newton vezes centímetros, não há problema algum nisso. Então, 50, mas na dúvida, faz 0,5, tá? 50, 0 e 0. Já fiz produto escalar e é produto vetorial. Produto vetorial com a nossa força, ela está para cima, né? E ela já perdi o valor dela, 200. Então, ela é 0 para x, 200 para y e acontece no 0 para z. Agora eu posso ir fazendo sem o i, j e k, esse até vai ser mais fácil, fazer sem o i, j e k, né? Sempre lembrando que o produto vetorial de dois vetores é perpendicular, né? O resultado é perpendicular ao plano formado por esses. Se esses dois apontam na mesma direção, não há torque, né? Quer ver? Ó? Pega aqui uma esfera, né? Imagine que você faça uma força para cá na esfera. Aqui está o eixo de rotação dela, na esfera do disco, né? Aqui está o eixo de rotação e aqui está o raio. Não adianta nada você aplicar uma força ali que ela não vai girar. O torque vai ser 0. Vai ter força, mas não vai ter torque, né? Tem que ter uma componentezinha perpendicular. Então, este
né? Esse I vezes o I vai dar zero. Bom, ia dar de qualquer jeito. Agora, I vezes o J dá K. Então, 50 vezes 200 vai dar 1.000. 10 mil. 10 mil. 10 mil. Newton vezes centímetros. Porque I vetorial J dá K. Vocês têm que se lembrar uma regrinha que nós fizemos assim, ó, I, J e K. Segue a regra da mão direita também. Acho que é mais fácil do que ficar decorando esse vai e vem aí, ó. Tá? É só lembrar que I é para cá, J é para cá e K é para cá. Tá? E pela regra da mão direita, você aponta, ó, um dedo para o I. Ó, eu vou ter que fazer assim, ó. Um dedo para o I, outro dedo para o J, o terceiro dedo é o K. Então é positivo, porque vai para cima. Aí agora vocês sempre usem os 3 dedos, que é a mesma coisa que a regra da mão direita, né? Primeiro vetor, segundo vetor, e o dedão é o vetor resultado. Então vai dar K positivo. I vetorial com J vai dar K positivo. Agora, esse com esse dá zero. 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 Bom, esse com todo o resto dá zero também, não preciso fazer. Então, eu sei que o torque vai ser 0, 0 e 10.000 Newton vezes centímetros. Tá? Calcule o torque aplicado à porta, é esse torque que aponta no sentido positivo, ou seja, para cima, né? Colocar a seta em cima, né? 10.000 Newton centímetros, né? Na direção K. Na direção K, porque eu coloquei a seta em cima, né? Então, eu posso escrever o torque de 3 maneiras, ó. Como vetor, eu posso escrever 0, 0, 0, 10.000. Newton centímetros. Posso escrever como vetor ainda assim, apenas 10.000. 10.000 K Newton centímetros. Ou posso escrever só o torque sem a seta em cima como 10.000, só que daí eu não sei para onde ele aponta, né? Ou posso escrever ainda com a seta em cima e sinalizando que é o módulo 10.000 Newton centímetros. Mas como eu pedi o vetor torque, tinha que ser um desses dois. Bom, qual seria o torque se aplicássemos a força a 25 centímetros do eixo de rotação, na metade do eixo de rotação? Então, é só trocar esse 50 por 25, né, pela metade. Naturalmente, esse valor aqui daria metade. Então, a letra C, né, o torque, né, da letra C, ele seria, se aqui deu 10.000, seria 5.000. Tranquilo? Gabriel, Nicolas, Valdir, Kailane? Tranquilo. Aí, professor, a letra B em Newton metro seria 100, né? Eu tenho que dividir ela por 100, seria 100. E essa aqui seria 50. Ah, beleza. Isso aí. Moleza, não? Professor, eu fiz errado. Eu fiz o torque, eu fiz o raio, né? Coloquei a distância e escalar a força. É errado. Escalar? Né? Uhum. Ai, Thiago, então fez bem errado. Fez bem errado, Thiago. E o pior é que chegou no mesmo resultado. Né? O pior é que chegou... Isso é uma pena, mas fez conceitualmente bem errado, Thiago. Não vou poder considerar mesmo porque foi colocada a fórmula aqui, ó, na prova. Sim, é que eu esqueci que o X representa produto vetorial e mosquei.
Então, professor, eu fiz com essa fórmula aqui também. Com essa aqui, né? É, Ou com a do produto escalar? com essa aqui, que está aqui. Essa aqui que eu estou circulando no mouse. Sim, sim. Essa fórmula está certa. Essa aqui está certa. Essa é a fórmula do torque. Alguém teve dúvida na primeira questão? Sim, eu tive dificuldade de enxergar. Mas depois conseguiu fazer ou somar? Sim, mas fiquei bem em dúvida. Tá, então vamos copiar ela aqui. A figura apresenta um paralelepípedo. Ele quer determinar as coordenadas dos vértices. Aqui é o seguinte, claro que aqui é o 0 e 0, né? Qual que é essa primeira coordenada aqui? É 2 para x, menos 1 para y e 2 para z. Então é 2 menos 1 e 2, né? Só ver aqui, ó, 2 para z, né? Ela é... Agora eu vou descer aqui, né? Para determinar ela em x, em y. Pronto, então 2 menos 1 e 2. Ok. Agora, aqui, ó, é só somar 3 em z, ó, para vir daqui para cá, ó, soma 3 em z, vai ser 2 menos 1 e 5. Para vir para cá, é só somar 1 em x. 3 menos 1 e 2. Para sair desse D agora, né, vamos sair desse D e vamos vir para o C. É só descontar 2 em y, né? Então, 3 menos 3 e 2. Para vir para cá, esse lado vale 3, já estava lá 3, ó. Então, é só somar 3 em z, né, a partir do C. 3 menos 3 e 5. E é natural, né, que eles tenham a mesma altura, né, esses dois. Bom, se eu quero saber o B eu vou vir desse aqui, ó. Eu só vou somar, né, aqui tem 2, então eu somo 2 aqui também. Aqui vai ficar, aqui não, no Y, né, o desconto 2. Então vai ficar 2 menos 3 e 2. E assim eu vou encontrando todos, né? Esse aqui também vale 3, esse aqui vale 3, aqui o desconto 2, desconto 2. Aqui é 1, ó, então esse trecho é 1 e esse trecho é 1 e eu consigo achar todos os pontos. Tiago, eu fiz um pouco rápido, mas também acho que não é difícil de visualizar, né? Você quer que eu faça novamente? Não deu para entender. Bem. Tá, legal.